Gênesis, capítulo 32, versículo 1. Nós vamos antes pedir orientação ao Senhor e orar para que o Senhor possa nos instruir. Meu Rei e Salvador, como é bom de estar na sua presença e como é bom abrir o livro da vida, o livro que salva, o livro que nos torne mais sábio. Como é maravilhoso saber que o Senhor tem cuidado de nós nessa igreja da OSE e ter nutrido tantas pessoas que querem se juntar a nós. E eu lhe peço mais uma vez que o Senhor possa me usar com autoridade, que o Senhor possa me usar meus lábios para pregar as palavras de vida eterna e a se orientar conforme aquilo que hoje é necessário que essas pessoas entendam. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meus queridos, Gênesis capítulo 32, versículo 1. Já vou lendo. Nós vamos falar uma passagem muito rica em informação, que é a passagem onde Jacó se prepara para o encontro com Esaú. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre muitas temáticas. Eu vou falar sobre reconciliação, eu vou falar sobre relacionamento, eu vou falar sobre sabedoria. Quantas pessoas estão anos sem se falar, entre família, entre irmãos, entre amigos, enfim. E nós vamos ver aquilo que Deus vai nos instruir para lidar com esses relacionamentos que no passado têm se desgastado e que, por que não, podem ser reconstruídos, mas na luz da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor: Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. Interessante, meus queridos, que Jacó estava prestes a se encontrar com seu irmão Esaú, um irmão que o odiava no passado, lembra? Né? E é claro que quando um homem se predispõe a fazer aquilo que Deus colocou no coração de um homem, de um escolhido, pois o reino de Deus conspira em favor de um homem obediente. Então a Bíblia diz que o exército do Deus vivo estava com Jacó. Estava posicionado. Que lindo, né? Quando nós obedecemos a Deus, o que a Bíblia diz? Que os anjos de Deus acampam ao redor. E Deus fez com que Jacó pudesse ver o exército de Deus. Isso é bonito, certamente para a edificação de Jacó. E uma forma de Deus dizer: Jacó, não temas, eu estou contigo. Os meus anjos estão à sua disposição. Então, que seus olhos vejam os anjos, ou que seus olhos não vejam os anjos, vocês têm que crer na palavra de Deus. Mas Deus dá esse dom para quem Ele quer. Nem todos têm visão aberta. Há pessoas que veem anjos, outros que também, quem vê anjos vê também demônios. É a visão que se abre. Mas a Bíblia diz que apareceram o exército de Deus pela graça do Eterno. Continua. Jacó mandou mensageiro diante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o servo Jacó: morei na terra de Labão
e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhos e cabras, servos e servas. Envia agora esta mensagem a meu senhor para que me recebas bem. Bom, nós vamos falar sobre essa passagem. Após fazer uma aliança com Labão, a Bíblia nos informa que Jacó passou para outra fase importante da vida dele. E por ordem do Senhor, Jacó recebeu a direção de voltar para a sua terra natal, Canaã. Porém, um grande obstáculo estava por vir. O que aconteceu? Pois o seu irmão Esaú, alimentado pelo ódio anos atrás, aquele que planejava matá-lo, estava naquela cidade. Estava esperando naquela cidade. E é claro que eu vou poder extrair certas coisas importantes e vou aproveitar para falar sobre relacionamentos. Pois na sua caminhada cristã, há relacionamentos que Deus vai requisitar restauração. Deus vai requisitar restauração. Assim como foi com Jacó e Esaú. Porém, presta atenção, porém, para que haja restauração entre Jacó e Esaú, pois foi necessário que Jacó crescesse e amadurecesse. Foi necessário que Jacó passasse por um processo de amadurecimento. Lembra-se, os 14 anos onde Jacó aprendeu a ser um homem que agradava a Deus. Se Jacó houvesse enfrentado Esaú na época em que ambos eram jovens, ou seja, Esaú e Jacó eram jovens, certamente a promessa de Jacó poderia ter sido abortada pela morte dele. Porque naquele tempo, Jacó teve que sumir de Canaã, direcionado pelos seus próprios pais, inclusive Isaac e a sua mãe. Por quê? Porque Esaú ficou com tanta raiva do seu irmão por ter tomado a primogenitura que ele teve que sumir. Mas há um tempo para Deus reconstruir certos relacionamentos. Em torno de 20 anos se passaram. E não cabe dúvida que esse foi o tempo que Deus precisou para reparar tanto Jacó como Esaú para esse poderoso encontro. Houve um tempo de preparação. Houve um tempo necessário para reparação. Saibam que não foi Jacó que quis matar Esaú. Foi Esaú que quis matar Jacó. Ou seja, quem quis encrenca não foi Jacó, foi seu irmão Esaú. Pois há relacionamentos que Deus deseja consertar também na sua vida. Mas sabem que a restauração não depende apenas de você. A restauração por parte de Jacó e Esaú, na verdade, não dependeu apenas de Jacó. Porque Jacó quis reconciliação, mas ainda não se sabe como Esaú vai reagir. Pois quantas famílias separadas
quantos tios separados com netos? Quantos irmãos com irmãos separados? Quantos pais com filhos separados? Estão sem se falar. E estão em guerra por causa de heranças, por causa de agressão verbais, por causa de desonra. Pois, infelizmente, meus amados, Satanás trabalhou para semear o ódio, para semear a vingança. E no coração desses foram criadas raízes sólidas de amargura. Satanás trabalha, e principalmente nessas áreas. Pois agora eu vou falar para os Jacó, para os que querem ser Jacó. Se espera que vocês todos que estão ouvindo essas palavras, que estão vendo essas palavras, querem ser Jacó, porque esse é o propósito dessas palavras sendo pregadas. Vocês precisam entender que, primeiro, em Esaú, não há a promessa. Sobre Esaú, não há o Espírito Santo. Porém, sobre Jacó, há o Espírito. Por quê? Porque o Espírito o direciona a fazer o que tem que fazer. O que significa isso? Vocês podem estar divididos entre família. Pode ter relacionamentos desgastados, inclusive provocados no passado pelo diabo. Mas hoje você que procura a palavra de Deus e se consertar com Deus, pois, obviamente, aqueles que se predispõem a obedecer a Deus terão o dom e a graça de receber o Espírito Santo para obedecer e receber as diretivas por parte de Deus em fazer e reconciliar os relacionamentos que Satanás se esforçou em desgastar passo a passo e que fez com que até o dia de hoje essas pessoas estão separadas. Pois certamente o maior dos irmãos, quem foi o maior? Esaú ou Jacó? Certamente o maior dos irmãos foi Jacó. Por quê? Porque em Jacó havia o Senhor. Sobre Jacó estava o Espírito Santo. E o maior dos irmãos, aos olhos de Deus, é Jacó. Aquele que tem o Senhor. Aquele que teve suas experiências com Deus. Aquele que foi tratado por Deus. Aquele que tem um coração perdoador, amoroso, misericordioso. Este deve fazer o primeiro passo. Quem é o maior? Quem é o maior? Aquele que se humilha para defender a verdade e zela por ser pacificador? Ou aquele que prevalece ferido, alimentando seu orgulho por ter sido ferido pela outra pessoa? Pois Jacó foi maior do que Esaú. Muito maior do que Esaú. Por isso que Jacó teve que fazer o primeiro passo. Existem pessoas que são tão orgulhosas que não querem fazer o primeiro passo, porque ainda são feridos pelo orgulho. Eu lhe garanto que se isso é obstáculo para você cumprir e obedecer a Deus, então lhe garanto
Não espera que o Espírito Santo primeiro habite em você, porque o Espírito Santo, ele resiste ao soberbo, resiste ao orgulho. Se é necessário que haja reconciliação para que, inclusive, você liberando perdão para essas pessoas, mesmo que elas tenham lhe ofendido, mesmo que o ódio partiu da outra pessoa, mesmo que a injustiça partiu da outra pessoa. Queridos, eu quero lembrar para você que Deus gerou no coração de Jacó o desejo de voltar para a sua cidade, para que Jacó se reconcilie com seu irmão Esaú, e aquele que cometeu o erro não foi Jacó, foi o próprio Esaú, que desvalorizou sua primogenitura. E muitas pessoas pensam, não, como eu vou me abaixar, sendo que, na verdade, o erro foi do outro. No caso de Jacó, o erro foi de Esaú. Aí você pode alegar, não, mas não foi tanto assim, porque Jacó enganou seu pai e se fez de Esaú. Isso é verdade. Porém, Jacó foi tratado por isso. Mas em relação a Esaú, Jacó não enganou Esaú. Porque fizeram um trato que, por causa de um prato de lentilha, Esaú cedesse a primogenitura. Ou seja, trato feito, e assim aconteceu. Ou seja, não houve atitudes falsas, não houve engano a respeito do seu irmão. O que Esaú teve para oferecer para Jacó? Certamente nada. E o que Jacó tem para oferecer para Esaú? Tudo. Tudo. Por quê? Porque Jacó era um homem que agradava a Deus. Mas Esaú era um Zé Ninguém. Um homem carnal, orgulhoso, que decidiu andar pelos caminhos da perdição. Há relacionamentos que Deus vai lhe pedir consertar. Mesmo que seja difícil. Mesmo que lhe custa riscos. Arriscar certas consequências de um não ou do outro se armar e ir contra você, se levantar contra você, seja o que for, você tem Deus, você está disposto a morrer no seu orgulho. Se seu irmão lhe bate na sua face, você está disposto a oferecer a outra? Nesse caso, se essa pessoa se tornou seu inimigo, então esse inimigo tem um propósito da sua vida. Já falei muito sobre isso. Entenderam? Então, Jacó, ele teve que agir para reconciliar-se com o seu irmão. Porém, Jacó, ele não deve se precipitar no falar e no agir. Por quê? Porque o homem sábio, ele prepara o seu encontro com Esaú. Escuta isso. Aí você pode falar para mim, pastor Cris, como que eu faço? Eu não sei, é difícil, há muitas coisas envolvidas para eu falar novamente com essa pessoa que já há muitos anos que a gente não se fala. Gente, há pessoas, eu não digo que você tem que se reconciliar com todo mundo, e eu falo assim, há relacionamentos que Deus requisita para você realmente consertar com um propósito. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que se encontrar com essas pessoas. Agora, como se prepara um encontro?
para a reconciliação. Nós precisamos ser sábios. Um Jacó deve calcular. Ele calcula com medidas que aprendeu da palavra de Deus. Um Jacó, ele vai apenas quando aprendeu a ser, primeiro, pacificador, e depois ele vai quando está decidido a reter sua língua para não proferir palavras duras a fim de não abrir feridas passadas. Você não vai se reconciliar com uma pessoa armado para ativar feridas do passado. Ah, mas você fez isso. Não, você deve vir e se aproximar como um pacificador. Pois as seguranças de Jacó estava em estar com Deus e não ser culpado diante de Deus com nada daquilo que Jacó cometeu no passado. Porque talvez você, no seu passado, poderia ter cometido coisas erradas. Mas aí, no caso, o seu dever é pedir perdão. Porque os humilhados serão exaltados. Entendeu? Agora, mesmo que Jacó tivesse culpa, Deus não acusa mais. Por quê? Porque se você realmente se arrependeu, então Deus lhe perdoou. Amém? Então, há relacionamentos que se restauram em um dia. Isso vocês precisam saber. E há relacionamentos que pedirão anos para serem restaurados pela profundidade das feridas causadas no passado. Há um tempo para cicatrizar certas feridas provocadas no passado. Porque mesmo que o coração de Jacó estivesse limpo, livre de mágoa, livre de rancor e cheio de amor, pois lembra-se que há um tempo para restauração. E isso não dependerá apenas da restauração de Jacó, mas principalmente de Esaú, que não serve a Deus. Porque a parte de você deve ser feita, mas a parte de Esaú deixa a Deus. Se Deus quer amolecer o coração de Esaú, Deus vai fazer, assim como ele fez com o faraó. E se Deus quer endurecer o coração de Esaú, ele vai fazer. Deus é soberano. Agora, uma coisa é certa. Se você se envolve nos assuntos do Pai, o próprio Senhor, Ele trabalhará no coração daqueles que o detestou. Que está magoado com você. E não determinas tu o tempo que devem acontecer as coisas, porque o tempo pertence a Deus. O insensato, ele não age como Jacó. O insensato age de maneira impulsiva para o encontro e para reconciliar-se com uma pessoa, você deve estar preparado. Você deve estar em espírito e não na carne. Se necessário, jejua. Aprenda a controlar. Aprenda o domínio próprio. Prepara-se para esse encontro. Jacó se preparou para esse encontro. Por não saber discernir a voz de Deus, o insensato, ele se precipita e cria seus encontros sem direção. E sendo assim, infelizmente, Esaú, ele não foi tratado pelo tempo. E Jacó, que não é Jacó, voltará frustrado e decepcionado. Por isso que você precisa ser um Jacó e não um Esaú. Vamos continuar. Gênesis 32, 6 diz assim: Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú
e ele está vindo a seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Bom, eu vou estar falando sobre isso, presta atenção. Quando Deus dá uma direção para o homem, não creio que tudo irá sair como vocês esperam. Porque há livramentos do próprio Senhor que pode acontecer antes de você chegar até a grande fornalha. E há livramentos que só acontecerão dentro da fornalha. Mas seja o que Deus planejou ser, o exército do Senhor estava do lado do escolhido. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mesmo que Jacó fosse tratado, não é de se surpreender que Esaú chegue armado, meus queridos. E isso foi o grande medo de Jacó. Jacó começou a se preocupar muito. Por quê? Porque o encontro haveria de acontecer. Então, Jacó mandou um primeiro grupo de pessoas, anteceder o segundo grupo, para quê? Para preparar o caminho, para preparar o terreno. E na mente de Jacó, o que foi? Meu Deus, eu não sei se meu irmão foi tratado. E eu não sei se eu chegando, meu irmão vai chegar e me abraçar. Ou talvez ele vai estar com armas, com flechas, e vai querer nos matar todos. Eu, meus filhos, minhas esposas. Então, vocês que querem se relacionar, vocês devem estar se preparando. E é muito provável que a outra pessoa venha até você armada, com arcos e flechas. Ou seja, já preparado para descer a lenha. Estejam preparados por qualquer tipo de situação. Porém, se há uma direção de reconciliação, você não deve usar seu arco e suas flechas. A única arma que você deve usar é a espada da palavra de Deus, que Deus lhe deu por meio dessas palavras que vocês estão recebendo por meio da hoste. Essa é a arma que vocês devem usar. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, mesmo que este tenha intenções de paz, sempre essa pessoa chegará armada. É normal. Armada. Por quê? Porque ela não tem Deus. Ela não tem as palavras que vocês estão recebendo. Armado em que sentido? Armado com convicções e planos de se defender para não se machucar na alma. Se essa pessoa foi machucada no passado na alma, é normal que ela vai proteger-se. Algumas pessoas se protegem com o escudo da voz, osando a voz, se impondo. Calma, deixa essa pessoa se desarmar. Manifesta a temperança, manifesta a paz, seja um pacificador. Emana amor. Agora, a grande pergunta: como desarmar quem está armado? Já se perguntou? Como você se desarmar? Como você desarmar a outra pessoa? Pois está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Veja o que diz: amados, nunca procuram vingar-se, nunca. Mas deixem com Deus a ira. Deixem com Deus a ira. A ira vem de Deus, não é sua.
Pois está escrito, minha, diz o Senhor, né? É a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Como desarmar quem está com muitos homens? Porque assim, quando os outros foram ver até Esaú, eles voltaram com essa informação. Esaú está com muitos homens. Como você fazer quando uma pessoa está com muitos homens, com um exército preparados contra você? Como desarmar quem está com espada para matar? Primeiro, quando você mostra que você vem com paz. Quando você mostra que você vem com paz, você não pode vir com paz se você não tem a paz. E quem é a paz é Jesus Cristo, porque o Shalom é Jesus. Ele é a paz. Se realmente você não tem Cristo, e antes de você se encontrar com essa pessoa, você precisa se preparar em cultivar e manter Cristo dentro da sua vida. Então faça-o, porque senão você vai sair da bênção. E você vai fazer coisas erradas. Por quê? Porque não é emoção. É obediência e preparação. Em segundo lugar, como você desarma uma pessoa? Quando você verdadeiramente decide amar o seu inimigo. Jesus diz, é fácil amar quem vos ama. Agora, amar seus inimigos já é outra coisa. Vocês devem amar, encontrar esse amor. Porque o amor, ele desarma o seu oponente. E eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Olha que fala no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento. O que é o conhecimento, meus queridos? É a verdade, né? O conhecimento é a verdade. Mas a boca do insensato derrama a estulícia. Ele só fala bobagem, meus queridos. Romanos 12, 9 diz assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 a 7, diz assim, o amor não maltrata. Se você ama, então não maltrata. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. Não se ira facilmente. Por isso tem que se preparar, estar em paz. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, olha só, tudo sofre. Se você precisa sofrer para você manter a sua condição em amor, então sofra. Por causa desse amor que Deus quer que você cultive e mantenha dentro da sua vida. Se tudo sofre, vocês estão dispostos a chegar até onde para você obedecer a Deus e reconciliar-se com as pessoas que precisam se reconciliar? Vocês estão dispostos a sofrer? Independente da resposta da outra pessoa, independente da reação dessa outra pessoa. Se o amor tudo sofre, o amor tudo sofre, tudo crê, diz a palavra do Senhor, tudo espera, tem que ter paciência, tudo suporta. Tudo suporta. Vamos continuar no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 9.
Diz assim: então Jacó orou: o Deus de meu pai Abraão, aliás, ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, Senhor, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo. Olha isso, Jacó teve medo. Tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Meus amados, um homem de Deus, ele deve sempre ter domínio sobre sua carne e sobre tudo aquilo que Satanás usará contra você para não ir aonde Deus quer que vocês estejam. Qual é a arma que Satanás usou para pressionar Jacó? A arma que Satanás usou para pressionar Jacó foi o medo, meus queridos. Quem já teve medo? Quantas pessoas... Desculpa, queridos. Sim. Quantas pessoas já tiveram medo? Qual arma Satanás usou para pressionar Jacó? O próprio medo. Pois Paulo, mesmo andando com Deus, passou por muitos naufrágios. Está no livro de Atos, nós vamos ler acerca disso. E pode ter certeza que a natureza humana de Paulo, ela foi atacada inúmeras vezes pelo medo. Todos nós podemos passar e somos suscetíveis em passar pelo medo. O medo é uma pressão intimidadora gerada por Satanás. Para quê? Ela tem um objetivo: para frear, para impedir e atrasar o plano de Deus. Todos nós somos sujeitos a sentir-se assim. Porém, deve existir em nós o domínio próprio. Nós devemos aprender a dominar o medo, em nome de Jesus. O domínio próprio, ele não é sustentado pela força de vontade apenas, mas ela é sustentado por recorrer a Deus e descansar no próprio Senhor. Pois a Bíblia diz que Jacó orou. Ele orou, está no versículo 9. Então Jacó orou. Então, meus queridos, se o medo vem, você precisa orar. Porque não existe outro remédio para você controlar tudo aquilo que Satanás quer usar contra você, a fim de que você não venha fazer o que Deus lhe pede fazer, em reconciliar-se com quem você precisa se reconciliar. Vamos continuar. Gênesis 32, 13, diz assim: depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú. Olha o que ele fez. Ele pensou: eu vou trazer um presente para meu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelos com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sobre o cuidado de um servo e disse-lhe: vão à minha frente e mantenha-se certas distâncias entre um rebanho e o outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú
encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para meu senhor Esaú e ele mesmo está vindo atrás de nós. Bom, uma lição importante. Jacó, ele não venha nos seus cavalos se achando o cara, o bambambão. Você tem que ser humilde. Você tem que não somente amar e esperar uma reconciliação, mas não se coloca numa posição de superioridade, mesmo se em você há o Espírito superior, que é o Espírito Santo. Apresenta-se humildemente para essa pessoa. Pois, depois de controlar suas emoções, quando você consegue controlar suas emoções e encontrar em Deus um equilíbrio emocional, depois que o medo aparece, o que Jacó fez? Jacó recebe uma direção por parte de Deus. E qual foi essa direção? Trazer um presente. Tirar de si mesmo para dar para seu irmão. Que lição, meus queridos. Isso não quer dizer que você deve comprar as pessoas com bens materiais ou com dinheiro, mas isso significa que o amor, ele deve ser provado pelo sacrifício. Todos os animais que Jacó decidiu oferecer àquele que um dia foi seu inimigo, é pura representação de um homem que decidiu tirar de si mesmo para dar. Jacó tirou de si mesmo para dar. Pois para restaurar certos relacionamentos, às vezes, Deus vai lhe pedir perder para conservar e ganhar algo muito maior. A possível salvação de Esaú. Que lindo, né, gente? Talvez o seu comportamento, a sua atitude, a sua transformação será o maior testemunho para dar oportunidade a esse Esaú de se converter. O que mais vale? Não conquistar Esaú e perdê-lo, ou perder de si mesmo para ganhar Esaú? Pergunta para Deus. O que é mais importante? Pergunta para Ele. Não se apegue às coisas que não têm valor para Deus, para o próprio Senhor, e que Deus pode lhe devolver conforme a sua obediência. Não se apegue em coisas vãs. Algumas semanas atrás, eu preguei acerca das coisas que não devemos dar. Lembra sobre essa palavra que eu preguei? Foi tremenda. Pois hoje eu prego quando você deve dar. Quando é para dar? Porque há momentos que não é para você dar. Mas há momentos que Deus vai lhe pedir: dá. Tira de ti mesmo. Tira de ti mesmo. Ali opera aquilo que Jesus diz. Se teu inimigo lhe pede a capa, dá-lhe mais. Dá-lhe a capa. Tira de você mesmo. Se os seus valores foram invertidos, meus amados, você nunca saberá reconhecer a voz de Deus quando Ele lhe pedirá entregar a sua capa. A guarda de um filho não vale mais do que uma quantia de dinheiro, meus amados. Esaú teve seu papel para que Jacó se torne Israel. E nesse caso, você deve amar Esaú. Porque esse é o inimigo que você deve amar conforme os comandos de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Temos aprendido tantas coisas, amados. Como Deus tem falado conosco.
Talvez você não precise se reconciliar, porque afinal está tudo bem, mas quem sabe essa palavra lhe será necessária para você ensinar outras pessoas que deverão fazer e obedecer os comandos de Deus para que o Senhor não tenha algo contra essas pessoas. Há muitas pessoas doentes até o dia de hoje, porque essas pessoas não conseguem fazer o primeiro passo. Porque quando Deus está direcionando e empurrando Jacó para voltar no passado, Jacó teve que voltar para a sua terra natal. Tem pessoas que não querem voltar para o passado. Eu concordo que muitas coisas já se foram. O livro da vida continuou. Porém, há muitas páginas que vocês viraram, outras que vocês rasgaram. Mas há certas coisas que Deus pode lhe fazer retornar para assim dar a Esaú a chance de ver o seu testemunho de vida, se realmente a palavra produziu mudança de transformação em vocês. Inclina a sua cabeça, porque eu vou orar por sua vida. Pai Celeste, sua palavra tem sido poderosa e tem certamente confrontado alguns, endurecido e tem talvez se escondido através da distância que há e existe ainda entre esses familiares, magoados e separados. Ou quem sabe, pessoas que um dia fez parte da sua vida, mas há algo que Deus lhe pede, para que através da sua nova vida, essas pessoas tenham a chance de conhecer o Deus que nós servimos. Por isso, Senhor, a minha oração é nessa noite que essa pessoa possa acordar, que essa pessoa possa se preparar. Torna essas pessoas sábias, Senhor. Porque se ainda essa pessoa não for Jacó, ela vai estragar o encontro. Certamente não terá domínio próprio. Certamente irá lá com arcos e flechas e não com a espada da tua palavra. Certamente essa pessoa não terá temperança. Certamente essa pessoa não terá amor, que é o dom principal daquilo que Deus nos pede ter. Eu oro para que o Senhor venha podar essa vida, Senhor, e preparar esse encontro para que na vida daquele que está me vendo agora, desse Jacó, ou dessa pessoa que quer ser Jacó, haja verdadeiramente, Senhor, uma restauração para que essa pessoa que um dia foi inimiga possa se tornar o seu filho. Por que não? Por que não? Porque eu sei que tu tornou o maior inimigo, perseguidor do seu povo, Saulo, o maior apóstolo e irmão dentre todos os irmãos, que se tornou Paulo. Porque contigo, Senhor, não há impossível. Eu lhe agradeço, Senhor,
que essa pessoa possa ter fé e gerar dentro do seu coração uma esperança, preparando-se para esse encontro, ou guardando essas palavras sábias para poder orientar outras pessoas, a fim de que muitas outras pessoas possam viver aquilo que Deus tem para elas. Eu lhe agradeço, Senhor, porque sua palavra é tão rica que ela trata e transforma cada um de nós, cada Jacó que querem ser Jacó. Trata o orgulho, trata o rancor, trata o medo, e que essa pessoa tenha fé em Ti. Porque assim como quando Jacó estava indo para sua terra natal, o exército do Deus vivo estava com ele. Pois saiba que se você está disposto a obedecer, haverá um exército que se ocuparão em ordenar tudo aquilo que você precisa colocar em ordem. Em nome de Jesus. Bem-vindo no reino de Deus. Assim o Senhor trata aqueles que amam ao seu Deus. Amém e amém.